Meus amigos, esses dias eu assistindo pela televisão, um programa, eu vi alguns moradores de ruas, algumas pessoas jovens, e eles sendo entrevistados, e muitos deles no vício das drogas. Eu vi eles confessar com a sua própria boca que eles tinham uma família estruturada, que não lhes faltava nada. Eu vi que eram jovens pedindo perdão para suas mães, seus pais, porque eles deram muito trabalho. E aí eu fiquei pensando, como é que tem gente que vem aqui na internet, eles ignoram que existe o mal, que existe o bem, que existe uma força do mal e que existe uma força do bem. Como é que eles podem ignorar isso? E eu fiquei imaginando, será que eles não conseguem pensar direito? Veja bem, meu ouvinte, o animal que não tem raciocínio como nós, que não pensa, não tem poder de decisão, o próprio instinto dele, ele tem o instinto de desviar daquilo que vai fazer mal para ele. Nós, como animais racionais, não era para nós estarmos em melhores condições? Ora, se nós somos animais racionais, por que nós, mesmo com os nossos raciocínios, com a nossa mente, nós praticamos o mal? Você deve pensar nisso, você tem que pensar nisso. Por que será? Porque a palavra de Deus já disse que nós fomos contaminados pelo pecado. E quando eles negam Deus, negam a existência de um ser supremo, eles negam também o pecado, a maldade. Porque não tem como você negar o diabo e negar Deus, mas não negar o mal, porque eles não negam o mal. Ora, o mal ele tem uma origem, como o bem também tem uma origem. E eu meditando aqui nas escrituras, eu já vi muitas pessoas dizer assim, ora, como é difícil os mandamentos de Deus. Será que é difícil mesmo? Porque a própria palavra de Deus, ele diz que os mandamentos dele não são penosos. E aí eu fiquei pensando nesse texto, eu falei, será que não é penoso mesmo? E eu fui investigar isso, eu fui investigar as leis de Deus para cada ser humano. E para minha surpresa, as leis de Deus realmente não são penosas. Não são difíceis de cumprir elas. É difícil porque nós temos a maldade dentro de nós, nós somos rebeldes. Nós temos a rebeldia já através do pecado que entrou na nossa vida. Então, o que Deus deixou para nós, os mandamentos dele, são só coisas ótimas, coisas boas. Eu quero fazer a leitura aqui no livro das Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Agora o versículo 8. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, meu amigo, o povo que Deus escolheu naquela época, se você ler as Escrituras, você vai ver a rebeldia deles. Você vai ver que eles não queriam cumprir o mandamento, mesmo sendo para benefício deles. Eu mesmo gastei muitos anos da minha vida desobedecendo a palavra de Deus.
E eu lhe garanto para você que hoje eu me arrependo amargamente, porque eu só quebrei a cara. E todas aquelas pessoas que não obedecem o que Deus tem para nós, ele fatalmente, ele só quebra a cara. E aí eu tive o cuidado de começar a obedecer a palavra para me ver, para eu ter certeza se realmente obedecendo as coisas iam acontecer. Eu lhe garanto, falo por mim, quando eu comecei a obedecer a palavra, a minha vida deu uma mudança de 390 graus para melhor. E eu lhe garanto também que os mandamentos de Deus não são pesados e não são penosos. Nós é que falamos, algo dentro de nós, a maldade que está dentro de nós, que faz nós acreditarmos que os mandamentos de Deus são pesados. Pesados são os nossos pecados. Pesados são a maldade que nós fazemos. Parece que tem uma coisa que nos atrai para o mal. Parece que tem algo que atrai para nós fazermos aquilo que vai nos prejudicar. Você já percebeu isso aí? Então tem hora que eu vejo aqui na internet as pessoas negarem Deus, negarem o mal, negarem o diabo. E como é que existe o mal então? Por que que os animais, eles têm mais sensatez do que nós? Porque em nós há algo sobrenatural, o pecado. E eu vejo as pessoas aqui na internet acusarem Deus daquela matança. Aquela matança que ocorria no Velho Testamento. A palavra de Deus fala que ocorria aquela matança por causa da consequência do pecado. Eu já fiz um vídeo dizendo que nós não temos ideia do que é o pecado. Então, quando eu vejo pessoas falando grande besteira aqui, porque Deus mandava matar criança, isso é porque era a consequência do pecado. E até hoje nós não sabemos a dimensão do pecado, a gravidade do pecado. E a palavra de Deus fala que quando ele fazia aquilo, era por causa da iniquidade. Inclusive, quando o povo de Israel, Deus deu a herança para eles, está aqui em Deuteronômio 9, versículo 4. Preste atenção aqui nesta leitura. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, isto é, os povos pagãos, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Então Deus está dizendo assim, olha, eu estou desarraigando esse povo dessa terra e vou dar para vocês. Não porque vocês são bonzinhos. Eu estou tirando eles porque esse povo aqui fizeram tanta impiedade. A consequência é eu destruir eles. E aí a palavra de Deus vai dizendo aqui, não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A palavra de Deus está falando aqui, no versículo 7. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, rebelde foste contra o Senhor. Pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. E aí a palavra de Deus vai dizendo que o povo é inclinado ao mal. Até hoje, eu vejo aqui a militância ateísta. É uma rebelião abertamente contra Deus. Então, o que eu estou falando aqui, já está tudo aqui nas Escrituras. O nosso Deus mesmo já cansou dos nossos pecados. Eu mesmo, quantas vezes eu sabia que estava fazendo a coisa errada, mas eu continuava obstinadamente. E a palavra de Deus fala que Deus, ele deu o livre-arbítrio. Ele falou para nós, falou para aquele povo, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Você escolhe. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu vejo às vezes
as pessoas abandonarem suas esposas. Às vezes uma boa esposa, ele vai atrás de coisa que não presta. Às vezes mulher abandona o marido, vai atrás de homem que não presta. Por quê? Porque existe uma influência maligna. A dimensão do pecado que está dentro da pessoa. Mas se você quiser ficar livre do teu pecado, ter uma nova vida dentro de você, você pode. Você pode ter a descendência lá do alto, das coisas de cima, do céu, que é através de Jesus Cristo. Porque hoje nós temos a descendência de Adão e Eva. Nós temos a rebelião abertamente contra Deus, a natureza deles, que pecaram contra o nosso Deus, desobedecendo a Ele. Mas se você quiser, você pode ter a natureza de Deus dentro de você. Como eu já disse, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que entender que você é um miserável pecador. Você tem que entender que você é um pobre coitado. E que o pecado seu tem uma dimensão que você não conhece. O teu pecado, ele vai além da tua imaginação. Então qualquer castigo que você receber nesta vida, ainda não dá para pagar o pecado. Por isso que o inferno vai ser eterno para as pessoas. Porque a ofensa sua foi uma ofensa a um Deus eterno. E existe uma sentença eterna. Mas você pode se livrar disso através do sangue do nosso Salvador. Se arrependendo e se humilhando diante dele, pedindo misericórdia. Se você fazer isso, meu amigo, uma nova vida vai estar dentro de você, assim como aconteceu comigo. Eu era um homem terrível. Eu tinha uma natureza pecaminosa, rebelde mesmo. Talvez até mais do que você. Hoje Deus mudou toda essa situação na minha vida. E eu tenho colhido as bênçãos espirituais, o qual Ele nos tem prometido para aquele que obedece. Eu gostaria que você pensasse na tua rebeldia, na tua raiva contra Deus, na tua obstinação em não obedecer a Deus. Porque Deus só quer o melhor. Deus só quer o bem nosso. E aí vocês aí ficam mentindo sobre Deus. Falei que Deus é um Deus sanguinário, carrasco. Não. Que você não entende o pecado. Você não conhece o pecado. Você não sabe o tamanho do pecado. O tamanho do pecado fez o próprio Filho de Deus vir morrer numa cruz por você. Mas se você não aceitar Ele, você vai ter que pagar no inferno isso aí. Esse é o destino do tamanho do teu pecado. Pense nisso.